LM. Fazer uma busca no Google aqui, tá? Notebook LM, perfeito? Notebook LM. Essa é uma ferramenta do Google. Ela foi lançada no Brasil faz menos de um ano, tá? Foi em junho de 2024. E desde então tem sido utilizada principalmente por produtores de conteúdos, estudantes, professores, pessoas que desejam se aprofundar em determinado conteúdo. Professor, é igual ao ChatGPT? Não, não é igual ao ChatGPT. ChatGPT, você faz uma pergunta para ele, ele avalia todo o banco de dados dele, os modelos pelos quais ele foi treinado, e te dá uma resposta, sem te informar qual foi a fonte. Ele usa a internet toda como uma fonte. Então é muito difícil para ele especificar exatamente qual é a fonte que ele utilizou. E isso é um problema, porque quando você faz isso, a ferramenta pode alucinar. O que é alucinar? Te dá uma resposta muito bem escrita, mas totalmente errada, muito louca, sabe? É aquele indivíduo que foi numa rave, encheu a cara ali e tal, né? E aí então tá dizendo coisa com coisa, tá alucinando. Notebook, o Google tem muito disso. Ó, o Google não. Ferramentas de inteligência artificial tem muito disso. Uma das maneiras que nós temos para minimizar essa ocorrência disso é fornecer para a inteligência artificial as nossas próprias fontes. Tá? Porque se você fornece, você conhece aquele conteúdo. Inclusive, hoje, boa parte dos chatbots, a gente está chamando isso hoje em dia de agente de IA, ou assistente de IA, dependendo do contexto, do que você quer alimentar aquela ferramenta com aquilo que te interessa. E ela vai te responder com base naquilo. Tá? E o Notebook LM é uma dessas possibilidades, tá, de você realizar esse tipo de trabalho. Para você utilizá-lo, existe uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita já é excelente, não é para ninguém assinar só porque está fazendo um curso desse. Gratuito já é muito bom. Você precisa apenas ter uma conta do Google, ter um Gmail, só isso. Tá? Eu acredito que em breve o Notebook LM irá aparecer aqui na lista de aplicativos do Google, da mesma forma que já aparece hoje o Gemini, o Gmail, o Drive, todos eles estão disponíveis aqui para você, né? A agenda do Google e assim por diante. Tá? Só uma questão de tempo. Mas enquanto isso não acontece, você vai acessar pela web. E até o final do mês, o Google também já vai disponibilizar o aplicativo para que você possa instalá-lo no seu celular. Por enquanto, apenas no navegador. Então, cliquei. Quando você acessar, ele vai pedir que você informe sua conta do Google. No meu caso, né, já estou logado aqui, né? Vocês estão vendo? Então, já fez o acesso direto. Outra coisa é que na minha tela serão mostrados todos os notebooks que eu tenho. E são muitos, tá? Na versão gratuita, você pode ter 100 notebooks para cada conta do Gmail. Tá? Eu estou testando aqui há muito tempo e devo ter pouco mais de 50. Isso porque muitos deles aqui eu utilizo em aulas, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, tá? Esse aqui eu já usei lá no passado, não vou usar mais e tal, lá, março de 2025, eu posso vir e excluir. Beleza, criei mais uma conta aqui, tá? Mais uma possibilidade de uso, tal. E 100 é muita coisa. E aí, como é que isso funciona? Para você que vai ter o seu primeiro acesso, você vai clicar aqui em Create New, né? Criar um novo notebook. E aí vai aparecer essa tela aqui para você, tá? Vai aparecer essa tela. Note que é bem diferente da tela inicial do ChatGPT. A tela inicial do ChatGPT já aparece aqui, né, o espaço para que você possa fazer a interação com ele. Por quê? Porque aqui ele já tem todo um banco de dados, está esperando que você faça a sua pergunta. E o Notebook LM? Quando você começa com o Notebook LM, você não tem fonte nenhuma. Tá? Você não tem fonte nenhuma. Então, significa que ao alimentar, você precisa alimentá-lo de alguma coisa. Vou dar uma dica para vocês, tá? Como professor aqui de outras unidades curriculares, em que os meus alunos irão entregar A3 daqui a alguns dias. Eu recomendo para os meus próprios alunos, antes de entregarem a A3, alimente o notebook LM com o seu texto, com o PDF dele, por exemplo, e baseado nos critérios de avaliação que eu disse para você que eu vou utilizar para corrigir o seu trabalho, peça a IA para fazer uma avaliação do seu trabalho, avaliando os pontos fortes, os pontos limitantes, e pergunte para essa IA que nota ela te atribuiria, por exemplo, de 0 a 10. Aí vai dar, por exemplo, nota 8. E aí você pergunta para a IA, o que eu preciso fazer especificamente para que a nota seja 10? Aí você vai dizer, poxa, professor, você tem coragem de dizer isso para o seu aluno? Ou seja, você está incentivando o seu aluno a utilizar a IA para corrigir uma matriz que ele vai te entregar e você vai corrigir? Aham, sim. Mas isso é um absurdo? Não é absurdo nenhum. Eu quero que ele utilize a ferramenta que ele tem à disposição, mas que ele saiba interagir com a ferramenta, saber o que ele quer, ter um ponto de partida, obter um feedback e se esforçar para fazer melhor. Olha, quando eu envio um trabalho para um congresso, para uma revista, eu vou apresentar um trabalho, um projeto, o que for, eu sempre faço isso. A gente tem aqui um super consultor e essa ferramenta vai me dar um insight. Ela fala bobagem? Às vezes fala. Mas como é que eu sei que ela falou bobagem? Porque eu domino o assunto que eu estou usando. Eu fiz a minha parte, eu estudei.
o assunto. Mas eu quero sim ouvir a opinião. Já tive muitos insights interessantes que eu não havia pensado sobre um determinado trabalho, e isso foi feito com IA. Na minha época de estudante de graduação, em que nós não tínhamos inteligência artificial ainda, nós fazíamos isso utilizando uma técnica que nós chamamos de brainstorming. Né? Eu distribuía o trabalho que nós havíamos feito entre os meus colegas de turma e pedia que eles avaliassem. Então, a gente pode fazer isso ainda? Não só pode, como deve. Mas, se a gente conseguir colocar aqui o notebook LM para nos ajudar nesse aspecto também, usar IA para poder fazer isso também, isso aqui é equivalente, pessoal, a você ser um torcedor do Clube Atlético Mineiro, o melhor clube do Brasil, e saber que lá no seu time tem o Hulk. Você está trazendo o Hulk, está tirando o Hulk lá do Galo e colocando no seu time, entendeu? A chance de você ter sucesso é altíssima. É altíssima, porque você está tendo um excelente jogador no seu quadro. Tá? Se você já tiver feito e já confiar nas suas fontes, você já pode inseri-las aqui diretamente no Notebook LM. Pode ser um documento do Google Drive, uma apresentação, né, slides, pode ser um site, pode ser um vídeo do YouTube. Você pode copiar e colar um texto, você pode inserir um PDF, você pode colocar um arquivo TXT, um áudio, né, um grupo, aquele áudio gigante que está lá no grupo da família que você participa, né? Você pode colocar ele aqui e interagir com ele. Tudo isso funciona. Ah, eu vou produzir lá na minha A3, vou ter que apresentar um pitch de 3 minutos do meu projeto. Eu tenho o áudio dele aqui, o texto que eu preparei. Suba ele para cá, né, avalia ele. Tá? Eu fiz isso ontem mesmo com os alunos que eu estou orientando. A gente sobe para cá, comenta, avalia, vê oportunidades de melhoria. No caso aqui específico, tá? Eu não tenho ainda, né, as fontes selecionadas. Peguei o caso aqui de uma estudante de engenharia civil, tá? Interessada em conceito BIM, né? Trabalhar com BIM. E vamos supor que eu não selecionei nenhuma fonte. Nesse caso, eu posso também utilizar o Notebook LM para me ajudar a descobrir essas fontes. Então, eu vou utilizá-lo. E aqui, o grande segredo, para que você faça isso muito bem, é construir um bom prompt. O que é um bom prompt? Uma boa regra. Tá? Dá boas instruções. Vai dizer assim, olha, sou uma estudante de engenharia civil e tenho interesse em trabalhar com BIM. BIM, que é Building Information Modeling, acho que tem 2 L's, no desenvolvimento de projetos. Eu vou ser mais crítico, mais chato ainda, tá? Ela quer trabalhar com desenvolvimento de projetos elétricos. Perfeito? Eu poderia pegar projetos de arquitetura, projetos de instalações no geral, né? Enfim, poderia, tá? E aí você desenvolve isso aqui para a área que te interessa, tá? Aí eu vou colocar ali, beleza, já dei o contexto, quero que você seja meu mentor e que me ajude a identificar materiais relevantes sobre este assunto. Podem ser legislações, cursos, palestras, que estejam em formato PDF, sites, vídeos do YouTube, podcasts, apresentações do Google, tá? E documentos, tá? Documentos do Google. Pronto. Criei aqui, tá? Um contexto, uma historinha. E aí, pessoal, na hora de fazer esses prompts, né? Não tenha preguiça. Faça algo detalhado. Gasta seu tempo aqui, tá? Você pode até usar outra IA para poder fazer isso. Olha, vou usar aqui, ó. Melhore a clareza deste prompt. Aqui eu vou utilizar o ChatGPT, tá? Mas eu poderia utilizar qualquer uma. Vou pedir para ele já aqui, né? Ser mais claro e tal. Só que eu vou dizer assim, ó, quero texto corrido, sem tópicos. Né? Só por causa do espaço que a gente tem ali, para produzir aquele conteúdo. Perfeito, tá bom. Vou imaginar que tá ok. E aí, só fazer a substituição aqui. Beleza, não estourei a cota do número de caracteres. Beleza, vou enviar. E vou pedir, então, que a IA me dê um suporte aqui, tá? Para que faça aquilo que eu teria que fazer, tá? Eu estou tentando automatizar esse processo. Eu vou dar uma olhada aqui, tá? Nos materiais que ele selecionou, tá? Então, aqui, ele encontrou vários, tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui, olha, está falando sobre o uso de BIM, né? Para aumento da eficiência em engenharia elétrica. Aí ele vem com, já dá um resumo, tá? Em uma frase do que tem ali, né? Entenda os benefícios do BIM específicos, né? Para a área de projetos elétricos. Gastou? Achou interessante?
clica aqui. Ele vai mostrar para você aqui, olha, tá? É uma matéria, tá? Tá num site, tá fazendo todo um resumo. É como se eu dissesse assim, leia esse site inteiro para mim, tá? Me ajude a entender. Vou considerar que esse aqui tá bom, tá? Esse aqui tá falando sobre uma dissertação de mestrado lá da Universidade Federal da Bahia, que fala sobre modelagem e compatibilização em BIM. Esse é um assunto muito importante, tá? Na área. Esse aqui é um trabalho de BIM que foi apresentado no congresso. Aqui tem um guia, né? Como se fosse um guia prático, né? Uma apostila específica aqui para a área de iluminação, tá? Que está relacionado à parte elétrica. E aí eu vou pegar esse aqui também. Ah, tem esse aqui, ó. Adoção do BIM na nova lei de licitações. Vou pegar esse aqui também. Vou pegar esses 3 aqui, ó. Tá? Professor, por que você não vai pegar os 10? Eu poderia pegar os 10. Tá? Aqui é o meu trabalho, meu papel, analisar cada um deles e tal. Eu estou supondo nesse momento que o estudante vai lá e está selecionando, né? O papel dele, é o mínimo que ele tem que fazer. Esse assunto aqui está relacionado ao tema que me interessa? Beleza. Vamos supor que sejam apenas esses 3, porque na atividade eu pedi que você selecionasse no mínimo 3. Tá? Então, vou considerar esses 3 aqui e vou pedir para importar. Quando eu peço para importar, o que ele está fazendo já é trazer essa atividade aqui, tá? Trazer todas essas fontes para mim, para dentro do meu notebook. Isso é interessante. Coloquei o nome errado aqui. Coloquei um L a mais. Ele está trazendo aqui tudo para mim, tá? Aqui eu nem sei quantas páginas dão, né? Por exemplo, uma dissertação de mestrado, aqui lá da Bahia, né? Se a gente for olhar, essa é uma dissertação gigante. Geralmente, dissertação de mestrado aí é em torno de 100 páginas. E rapidinho, ele consegue vir aqui e processar tudo para a gente, tá? Deixar isso aqui disponível. E, por exemplo, aqui tá essa primeira fonte, eu clico sobre ela, eu já tenho aqui um resumo, né? Se fosse um vídeo do YouTube de 3, 4 horas, 10 horas, teria um resumo também. E agora, eu já posso, por exemplo, tem essa primeira fonte aqui, eu posso utilizá-la aqui embaixo igualzinho o ChatGPT, sabe? Igualzinho. Eu posso, inclusive, utilizar as perguntas que são sugeridas aqui, tá? Então, por exemplo, explique a relevância do planejamento na nova lei de licitações. Ele está dizendo assim, olha, você vai conseguir explorar, responder essa pergunta com base nesse documento. E a vantagem agora é que os números indicam para você, né, de que fonte aquele conteúdo veio, né? E isso é sensacional. Você consegue saber exatamente de onde veio, pode conferir. Aqui, nesse trabalho como um todo, se você quiser saber um aspecto específico dele, a partir dos temas principais que a IA identificou, é um clique só. Tá? Um clique só, isso vai ser respondido para você, nesse caso aqui, com base nessas 3 fontes. Mas se você quiser saber de uma fonte específica, tá? É só você também selecionar essa fonte. Se eu pegar, por exemplo, a dissertação de mestrado, tá? Essa dissertação de mestrado aqui, ó, com uma linha, eu consegui aqui obter um resumo dela, né? Com um único clique. Eu posso fazer uma pergunta para ele, tá? Por exemplo, com relação a essa fonte aqui, qual é a principal conclusão do trabalho? Responda em uma frase, tá? Essa dissertação de mestrado deve ter mais de 100 páginas. Tudo bem? E aí, professor, mas eu acho que essa resposta não está boa. Leia o trabalho todo e depois me conta. Essa IA não é capaz de fazer isso, não é? A principal conclusão do trabalho é que a utilização da metodologia e tecnologia BIM demonstrou um potencial significativo para tornar a compatibilização de projetos mais rápida e eficaz, comprovando um grande avanço para o setor de arquitetura, né, e construção, tá bom? É isso que está sendo dito, com base no que foi colocado lá. Mais do que isso, se essa fonte fosse o seu material, né, que vai cair na sua prova, você pode construir um mapa mental rapidinho, tá? Aqui, ó. Só clicar na opção Mind Map, que ele já cria para você um mapa mental. Né? Então, aqui, olha, está dizendo assim para você. Essa dissertação está estruturada nesses capítulos, e se eu quiser saber sobre o estudo de caso que ele desenvolveu, eu posso abrir todos os detalhes, tá? Eu posso construir aqui, tá, a estrutura do material inteiro. É por isso que eu perguntei se alguém havia utilizado o nosso notebook LM para se preparar para a prova. E, além disso, se você não entendeu, por exemplo, o que são, como é que eu faço a inserção de modelos no Revit? Só dá um clique duplo e ele vai explicar para você. Vai lá naquela fonte, nessa fonte só, e vai trazer para você toda a explicação daquilo que está de maneira resumida no seu mapa mental. Então, aqui, não é, a gente já tem coisas super interessantes. Trabalho com o resumo, interajo com a minha fonte, crio mapas mentais. E desse lado, você pode fazer guia de estudo, resumo, perguntas frequentes e linha do tempo. Com um clique só, tudo de maneira automática. Tá?
Eu vou dar uma ênfase aqui para o guia de estudo, porque para mim é uma das ferramentas mais interessantes, tá? Mais interessantes. O guia de estudos é um guia mesmo, tá? Ele cria um quiz para você, com 10 questões, que você pode se preparar por ela, né? Por exemplo, qual é a principal diferença do BIM em relação ao CAD tradicional? Todo mundo que vai trabalhar nessa área precisa saber. E essa resposta está aqui nessa dissertação. E aqui embaixo tem o gabarito dele, né? Então é como se você estivesse preparando para uma prova. Aqui tem a pergunta, aqui tem a resposta. É um quiz, né? Ele também gera questões discursivas, que eu já disse na semana passada, né? Eu gosto muito disso aqui. Questão de análise, de avaliação, para poder explicar. Eu gosto muito disso para a nossa A1. Aqui, apesar de não ter gabarito, basta você copiar e colar e entender, tá? A partir daquele documento, qual é a resposta para essa questão. E talvez um ponto super importante é que ele vai analisar aquele documento inteiro e vai trazer para você os principais termos. O que é que você precisa estar atento? Quais são os conceitos? Então, quando aparecer, por exemplo, o termo AEC, a sigla, né, é uma sigla, é um acrônimo para arquitetura, engenharia e construção. Ou seja, a indústria da construção civil. Esse termo, inclusive, já apareceu lá atrás. Né? Então, ou seja, é como se fosse um dicionário, tá? Daqueles termos mais relevantes que você está construindo ali. Tá? Então, nesse momento, a gente já viu que, a partir do momento que eu seleciono as fontes, eu crio resumos, interajo com ele via chat, com as perguntas pré-definidas, ou então eu defino as minhas próprias perguntas. Eu crio mapas mentais aqui na parte superior. Né? Eu também crio guias de estudos, resumo, perguntas frequentes e linha do tempo. Mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi um podcast. Sim, a ferramenta cria um podcast. Tá? Então, agora, né, ele está dizendo, na semana passada não tinha isso, né? Eu antecipei para vocês essa novidade que está aqui, né? Está dizendo que a gente pode criar um áudio em várias línguas. Mas se eu quisesse, é porque até então a gente só conseguia fazer isso em inglês. E como é que você faz? Bem, eu posso clicar aqui em configurações, escolher o idioma de resposta, e nesse idioma de resposta, você pode escolher como é que você quer que ele te dê as respostas. Professor, a minha fonte está em chinês, está em iraniano, está em senegalês. Eu consigo obter as respostas em português? Com certeza. Professor, as minhas fontes estão em português, eu quero o resultado em inglês. É possível? Uhum. A ferramenta faz toda a tradução para você. Então, aqui, quando forem selecionar, tá? Eu pedi para vocês fazerem em português. Tomem cuidado, tá? Porque tem português do Brasil, que ele já capturou automaticamente, por causa das minhas configurações, mas ali, possivelmente, o colega deve ter selecionado português de Portugal. Nada contra, né? A Portugal, né? Portugal como é que chama mesmo? Estão dizendo agora? É o Pernambuco em pé, né? Vai gerar uma polêmica em torno disso. Sem problemas, mas vou colocar aqui em português do Brasil. Basta você selecionar o idioma. Beleza. Feito isso, se você selecionar uma fonte, por exemplo, eu quero saber o conteúdo dessa dissertação de mestrado em um podcast. Basta eu vir aqui e clicar, pedir para gerar. Ele já vai gerar um resumo daquela dissertação de mestrado, um áudio, né, um podcast com base nisso. Mas eu posso até pedir para personalizar. Eu posso pedir para ele assim, olha, foque em oportunidades, que é basicamente a atividade que eu pedi hoje, em oportunidades de negócio que podem ser desenvolvidas com a aplicação do BIM. Dê dicas para estudantes de engenharia civil, tá? Basicamente isso. Poderia colocar o nome dos apresentadores e tal, poderia fazer tudo isso. Só criando um contexto aqui, né? Melhorando. Vou pedir para gerar. E em alguns minutinhos, tá? Alguns minutinhos, ele gera para você o seu podcast. Vou deixar gerando, tá? E vou dar um exemplo aqui, tá? De uma outra... Só um minutinho.